No vídeo de hoje, veremos a importância de mantermos uma base neutra e global na nossa carteira de investimentos. Revisaremos o ETF americano VT e também o seu correspondente nacional, o WRLD11, para você que prefere manter o seu capital aqui no Brasil. Então presta muita atenção para sair daqui imensamente mais capacitado como investidor. Olá, senhoras e senhores, aqui quem fala é Matheus Franco, criador do canal Economia Privada. Aqui falamos de finanças e investimentos para te ajudar a se tornar um investidor cada vez melhor e assim alcançar seus sonhos e objetivos. Então, para me ajudar a atingir cada vez mais pessoas, te peço para já deixar uma curtida nesse vídeo e também se inscrever caso você ainda não seja inscrito, e assim se juntar a todo mundo que já vem acompanhando a evolução do nosso canal. Pois bem, após o vídeo da semana passada, que foi uma introdução aos ETFs, vamos iniciar oficialmente o quadro Qual é esse ETF?, falando da importância de mantermos os investimentos globais através do ETF americano VT ou do seu primo brasileiro WRLD11. Primeiramente, a gente tem que entender o que é investir globalmente de forma neutra. Pensando no mercado financeiro global, existem milhões de analistas e investidores fazendo constantemente o valuation de milhares de empresas, isto é, estimando o seu valor real como investimento. Evidentemente, existem mercados muito mais eficientes que outros, mas é seguro dizer que no longo prazo, mesmo entre os mercados menos eficientes, o preço dos ativos eventualmente tenderá ao seu valor real. Afinal, é nisso que se baseia o investimento em ações. Tentar encontrar empresas que estejam sendo negociadas a um preço abaixo do seu valor real, já que no futuro a tendência é que esse preço suba e encontre esse valor, te trazendo lucro no processo. Quando investimos globalmente de forma neutra, estamos investindo em inúmeras empresas ao redor do mundo conforme a sua capitalização de mercado, isto é, conforme a valorização que o mercado dá para cada empresa. Como já dissemos, é possível que os mercados estimem erroneamente o valor de um ativo ou outro momentaneamente, mas uma hora ou outra esse valuation tende a ser corrigido. Investir de forma neutra, portanto, é confiar no próprio sistema financeiro de investimentos. Mas, Matheus, fazendo isso eu não estaria abdicando de rentabilidade? Pulverizando meus investimentos em milhares de empresas ao redor do mundo, eu não estaria reduzindo o meu potencial de retorno? A resposta é sim. Investindo num ETF que siga um índice passivo e neutro, buscamos justamente o retorno do mercado na nossa carteira, e não tem nada de errado nisso. Digo isso porque quando olhamos para o universo da gestão ativa americana e global, a esmagadora maioria dos fundos não bate o mercado no longo prazo. E não sou eu que estou dizendo isso, vamos dar uma olhadinha nos dados. Segundo os estudos do pessoal do S&P, no período de um ano, só 39% dos fundos americanos de ações batem o S&P 500. Em 5 anos, essa fatia já cai para quase 13,5%. E se subirmos para 15 anos, apenas 7,81% dos fundos ativos batem consistentemente o mercado. De forma similar, quando falamos em Brasil, em 10 anos, apenas 7,69% dos fundos ativos superam os benchmarks. Todos os anos, a equipe do S&P faz uma nova edição do relatório SPIVA, que compara o desempenho da gestão ativa com a gestão passiva globalmente. Eu vou deixar o link de acesso ao SPIVA aqui na descrição do vídeo. É um material de muita qualidade se você quiser dedicar alguns minutos para lê-lo. Mas pulando a parte escrita e indo direto para as tabelas, a gente percebe que em 20 anos, 92% dos fundos ativos americanos não batem um índice de mercado. Se olharmos separadamente entre os fundos que investem só em large caps, ou só em mid caps, ou só em small caps, todos eles têm uma porcentagem parecida em relação à parcela de fundos que batem o mercado consistentemente nessa janela de longo prazo. Quando olhamos para o cenário global, a coisa também é muito parecida. Em 20 anos, 88,5% dos fundos globais perdem para os índices. Em fundos internacionais, que são os fundos do mundo inteiro menos os fundos americanos, mais de 93% saem derrotados. E o cenário é ainda pior entre os fundos de países emergentes, com 97% deles apanhando dos benchmarks. Como era de se esperar, no universo de fundos de renda fixa, o cenário é o mesmo, com a grande maioria dos fundos das mais diversas estratégias não batendo a gestão passiva no prazo mais longo de 15 anos.
Mas, Matheus, eu não invisto em nenhum fundo de investimento. Eu faço meu próprio stock picking. Esse vídeo serve para mim? Deixa eu te perguntar, você sabe fazer o correto valuation de empresas? Sabe chegar a um valor justo para saber se está pagando caro ou barato numa ação? Porque se você não souber, é como se você estivesse comprando um carro ou um imóvel sem fazer nenhuma pesquisa, aceitando pagar qualquer valor que o corretor ou o mercado, no caso das ações, quiser que você pague. Além disso, falando só de Brasil, existem cerca de 400 empresas listadas na B3. Só nos Estados Unidos, esse número chega a mais de 6.000 empresas. Como você, sozinho, investidor pessoa física, vai selecionar uma carteira de qualidade para investir a longo prazo dentre tantas opções? É impossível. É por isso que, na minha concepção, uma base de investimentos neutros e globais é necessária. E sim, investimentos globais. Investir somente no mercado americano não é o suficiente, como veremos a seguir. Muita gente está mal acostumada com o bom desempenho do S&P 500 desde meados ali de 2010, mas conforme a imagem a gente pode perceber que a relação entre o mercado americano e o mercado internacional sempre foi cíclica. Nesse gráfico aqui da tela, quando as barras estão acima da linha central de 0%, quer dizer que as ações internacionais desempenharam melhor que o mercado americano, como foi, por exemplo, em grande parte da primeira década dos anos 2000. Apesar de na história essa relação cíclica estar bem definida, perceba que cada ciclo teve durações distintas, sendo complicado saber quando um terminará para o outro começar. Investir de forma neutra e global te exime de tentar fazer um market timing que provavelmente te faria perder dinheiro. Aqui a gente acompanha o crescimento desde 1970 de um dos índices que representam uma carteira neutra global. Podemos ver como, aceitando resultados mais modestos, porém ainda significativos, temos uma boa proteção para as mais diversas crises mundiais ao longo das décadas. Claro, quanto mais global a crise, mais os mercados do mundo inteiro sentem o impacto, como foi recentemente na crise do subprime dos Estados Unidos em 2008. Mas, de qualquer forma, o mercado financeiro global tende a continuar crescendo ao longo do tempo, a não ser que presenciemos uma crise apocalíptica no futuro. Mas daí, provavelmente, até o seu dinheiro vai deixar de ter valor de qualquer forma. Agora que já vimos a importância de mantermos investimentos neutros globalmente, vamos falar um pouquinho do VT, o ETF americano que cumpre esse papel, e também do WRLD11, que é basicamente um ETF brasileiro negociado na própria B3, que tem como função única investir no VT lá fora. Começando pelo VT, seu nome completo é Vanguard Total World Stock ETF, sendo Vanguard o nome da empresa que é responsável pela sua emissão. Conforme a sua descrição, esse fundo é gerenciado passivamente para manter uma carteira bem diversificada e ponderada por capitalização de mercado de ações de países desenvolvidos e emergentes. O fundo ignora os mercados de fronteira, que são aqueles mercados que não possuem estrutura suficiente para serem considerados nem emergentes e nem desenvolvidos. Mas a exclusão de países como o Vietnã e Kuwait tem um impacto mínimo na capacidade do fundo de rastrear o mercado global, já que são compostos ali por empresas muito pequenas. A inclusão de small caps do fundo o torna cada vez mais representativo do que rivais como o ACWI. O ACWI, no caso, é um ETF que tem a mesma função de representar o desenvolvimento global de ações, porém ele não investe em small caps, só em large e mid caps. Aqui na direita a gente vê que o fundo existe desde 2008 e tem uma taxa de administração de apenas 0,07, uma cobrança irrisória que você não vai nem sentir. O VT tem quase 29 bilhões de dólares sob gestão e rastreia o índice global FTSE Global All Cap Index. Atualmente, as 10 maiores posições do VT representam 15,83% da sua carteira, sendo que o número total de ações que esse ETF investe é 9.608. Sim, comprando cotas ou frações de cotas, já que no mercado americano você consegue fazer isso, você vai estar investindo em mais de 9.000 empresas ao mesmo tempo. Visto que o mercado americano, nos tempos atuais, representa mais da metade do mercado de ações global, todas as 10 maiores posições do fundo são de empresas americanas. Apple em primeiro lugar, seguida de Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, que é a dona da Google, Tesla, outra ação da Alphabet, Meta, dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, e a Berkshire Hathaway, empresa do Warren Buffett. Em relação aos setores, o mais representativo seria o setor financeiro, seguido pelo de serviços de tecnologia, tecnologia eletrônica, tecnologia de saúde, varejo e assim por diante.
Como eu disse, o VT vai investir ao redor do mundo de acordo com o tamanho de capitalização das empresas, e conforme já era de se esperar, é nos Estados Unidos que estão localizadas as maiores empresas do mundo. Portanto, o mercado americano representa quase 61% da carteira atual desse ETF. Em segundo lugar está o Japão, com pouco mais de 6%, Reino Unido com 3,7%, China com menos de 3%, Canadá com 2,67% e a lista continua, mas esse é o top 5. Mas e o Brasil, você se pergunta? O nosso mercado de ações representa apenas 0,64% do mercado global, e você aí destinando 100% dos seus investimentos para empresas brasileiras. Essa imagem que eu estou mostrando agora é do relatório do índice que o VT segue. Eu vou deixar o link dele também aqui na descrição do vídeo. Caso você ainda não se sinta confortável em investir internacionalmente, temos aqui no Brasil o WRLD11, que é basicamente um fundo brasileiro que vai lá fora comprar cotas do VT, replicando então o seu desempenho. O problema é que ele vai ter, além da taxa de administração do VT, que é de 0,07% em uns quebrados, por isso que aqui está arredondado para 0,08%, uma taxa de administração do próprio fundo brasileiro de 0,30%, totalizando então uma taxa de 0,38% anual, em contraste com apenas 0,07% do VT. E sim, investindo lá fora, você vai precisar pagar a taxa cambial para comprar dólares, que atualmente nas principais plataformas está ficando entre 1,5% e 2%. Só que essa taxa você paga uma vez apenas, e a taxa de administração você vai pagar todos os anos. Portanto, no curto prazo, realmente vai ser mais barato investir no WRLD11 por conta desse spread cambial. Só que como a base neutra de ações da sua carteira, na teoria, é para existir para sempre, literalmente ser a base do seu patrimônio, eventualmente a taxa de administração mais barata passará a compensar a taxa cambial paga. Mais um detalhe é que esse spread cambial já foi mais alto. Recentemente, o Banco Inter entrou no mercado de investimentos internacionais com um spread de 1,5%, que nos dias de hoje é o mais baixo que temos. Com o investimento internacional se tornando cada vez mais popular, mais empresas passarão a oferecer esse serviço no futuro, o que, através da livre concorrência, provavelmente fará com que os novos players ofereçam taxas cada vez menores. Pessoal, em relação a taxas e impostos, com a negociação do VT, você vai pagar todas as taxas incluídas nos investimentos internacionais, e com o WRLD11 vai ter toda a questão do imposto de renda brasileiro. De qualquer forma, no episódio introdutório do quadro, lançado na semana passada, eu já comentei tudo o que a gente precisa saber sobre esse assunto. Então corre lá se você ainda não tiver assistido ainda, ou se precisar se relembrar. Como sempre, muito obrigado por dedicar o seu tempo a assistir ao meu vídeo e até a próxima semana.